Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plano, a gente está agora no capítulo de posições relativas de retas e circunferências, certo? Então, nessa aula de agora, a gente vai continuar o exercício que a gente começou na nossa aula anterior, tá? Na verdade, a gente vai resolver um outro item desse exercício. Então, só retomando, o exercício é: seja C a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 8 igual a zero, determina a interseção de C com as retas a seguir. Então a gente resolveu isso no item A para uma determinada reta, agora vamos determinar para essa reta aqui também, né? Que eu esqueci de colocar um Rzinho aqui antes, né? Então a reta R com essa equação. Então, só enfatizando, né? A gente já resolveu o exercício envolvendo achar a posição relativa da reta com a circunferência. E aí, bom, se a gente quisesse apenas achar a posição relativa, a gente poderia resolver isso de uma maneira mais simples, que é basta calcular a distância do centro até essa reta e verificar se é maior, menor ou igual ao raio da circunferência, certo? Nesse problema, como a gente quer os pontos de interseção se existirem, não vale a pena a gente verificar isso antes, né? Porque na verdade, como eu disse na aula anterior, só valeria a pena em uma situação, que era no caso em que a reta for exterior à circunferência. Caso contrário, não vai valer a pena, porque a gente vai ter que fazer a solução que eu vou fazer agora de qualquer maneira. Então a gente só teria mais trabalho. Como a gente não tem como anteceder se intersecta ou não, se é exterior ou não, então é melhor a gente já buscar direto, que aí a gente já acha aí. Se não tiver interseção, a gente vai achar também naturalmente. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Então como é que a gente busca os pontos de interseção, né, de uma reta com a circunferência? A gente precisa resolver, não só para uma reta circunferência, mas sempre ter duas curvas, você precisa resolver o sistema. E aí como é que a gente faz isso, né? Eu tenho um sistema com essa equação no segundo grau e com essa equação no primeiro. Então, para a gente achar esses pontos de interseção, eu vou isolar uma dessas duas variáveis aqui nessa equação e substituir nessa. E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai obter uma equação de segundo grau numa variável só, e aí essa equação a gente sabe resolver, e aí a gente verifica se tem solução ou não, tá? Bom, diferentemente do item anterior, em que o x estava multiplicado por 1, agora eu tenho x multiplicado por 3 e o y multiplicado por 2. Então, tanto faz agora qual que eu vou isolar, tá? Eu acho que eu vou isolar o x de novo só pelo fato de que o 21 é múltiplo de 3, então só para poder simplificar, tá? Então aqui, ó. Então isso aqui me dá que 3x é igual a menos 2y mais 21. Então, dividindo todo mundo por 3, vai ficar x igual a menos 2 terços de y mais 7, né? Vai ficar 21 dividido por 3. Bom, então eu tenho x igual a esse cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou substituir aqui e aqui, ficando assim com uma equação só em y, tá? Então, olha só. Então, isso aqui vai me dar menos 2 terços de y mais 7 ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 vezes menos 2 terços de y mais 7 menos 2y menos 8 é igual a zero. Então, abrindo o produto notável, isso aqui vai ficar 4y ao quadrado sobre 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 28 sobre 3y, mais o quadrado do segundo, então vai ficar mais 49. Beleza. Então, mais y ao quadrado. Bom, aí faz o chuveirinho aqui. Então, isso aqui vai me dar o quê? Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, então vai ficar mais 8 terços de y, menos 28. Tudo isso menos 2y, menos 8 igual a zero. Bom, aí vamos lá.
4y² sobre 9 mais y², isso daqui é a mesma coisa que 9y² sobre 9, né? Então, 4 mais 9 dá 13, então isso aqui vai ficar 13y² sobre 9. Beleza? Aí vamos lá. Menos 28y sobre 3 mais 8y sobre 3 dá menos 20y sobre 3. Esse cara daqui é menos 6y sobre 3. Então, a gente tem menos 20 menos 6 menos 26y sobre 3. Beleza? Bom, aí vamos lá. 49 menos 28 dá 21, né? 21 menos 8, isso vai dar 13. Então, mais 13 igual a 0. Tranquilo? Bom, então de cara o que a gente tem? Simplifica todo mundo por 13. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos 2, aqui vai ficar 1. E aí eu vou calcular o MMC. Então para cá vem 1, para cá vem 3, para cá vem 9. Então isso aqui ficou como? Então isso aqui ficou y² menos 6y mais 9 igual a 0. Então a gente caiu numa equação de segundo grau, tá? Uma equação já simplificada, já bonitinha. Se você tiver um olhar mais atento, você vai perceber que isso daqui é um quadrado perfeito, tá? Mas caso você não tivesse enxergado isso, você poderia resolver igual a gente resolveu o item anterior, da maneira tradicional, ou seja, calculo delta b² menos 4ac. Então, o delta deu 0. Se o delta deu 0, então a gente tem o quê? A gente tem, então, que o y ele vai ser menos 6 mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então, isso aqui ficou 6 mais ou menos 0 sobre 2. Ou seja, o y só tem um valor que é 3. E aí, tendo o y aqui, né, igual a 3, para achar o x, basta substituir aqui, né? Então, o x vai ficar como? Então, o x vai ficar menos 2/3 vezes 3 mais 7. Então, ó, simplifica. O x, então, ficou igual a 5. Então, se essa equação teve apenas uma solução, né, e aí me deu de cara o valor de x, isso significa o quê? Isso significa, então, que a interseção dessa reta com a circunferência é apenas um ponto. Se a interseção entre essa reta e a circunferência é apenas um ponto, é porque, então, essa reta ela é tangente à circunferência, certo? Logo, R é tangente a C no ponto, aí eu vou chamar de T esse ponto, de coordenadas 5, 3. Tá bom? Não foi isso que ele pediu, ele só queria a interseção. A interseção é um único ponto e é esse ponto aqui, tá? Que é o conjunto de solução desse sistema. Tá legal? Beleza? Bom, então na nossa aula seguinte a gente resolve então mais um item desse problema envolvendo aí uma outra equação aí de uma outra reta. Tá legal? Beleza? Então, até lá.